Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. O tema de hoje atinge todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que é sono, alimentação e ansiedade. Será que existe alguma conexão entre esses fatores? Você já deve ter reparado que quando a gente dorme mal ou quando a gente está mais ansioso ou ansiosa, a gente tende a piorar os nossos hábitos alimentares, seja comendo muito ou às vezes até comendo muito pouco, deixando de se alimentar. E aí é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu convidei para falar sobre esse assunto uma nutricionista maravilhosa que já esteve aqui com a gente em outros momentos, que é a Bela Ribas. A Bela é nutricionista especializada em longevidade saudável, com foco em nutrição para idosos 60 a mais. Bela, seja novamente muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, Débora, o convite novamente. Então vamos começar com a pergunta do ano, né? É. Como o sono, a ansiedade e a alimentação se conectam no nosso corpo? Existe alguma relação entre eles? Como que isso acontece? Então, Débora, eu costumo dizer que essa conexão ela é muito mais forte do que a gente imagina, né? É, Quando nós dormimos mal, o nosso corpo sofre alterações hormonais. Então, nós temos alguns hormônios, como grelina e leptina, que alteram. Então, por exemplo, se a gente dorme mal, a grelina é responsável pelo estímulo do apetite. Então, se eu durmo mal, essa grelina aumenta no meu corpo. E a leptina, ela é responsável pela saciedade. Se eu como mal, eu vou dormir mal, ela diminui essa saciedade e faz com que eu atrapalhe toda a minha rotina alimentar na relação do meu sono, né? Então eu tenho mais fome, não tenho saciedade naquele alimento e de uma certa maneira a gente busca o quê? Alimentos que são calóricos, né? Porque são alimentos que nos dão energia mais rápido. Então vai sendo uma sucessão aí de alterações que vai acontecendo no nosso corpo para que a gente tenha essa dificuldade do sono. Então a gente pode falar que quando uma pessoa dorme mal, Uhum. ela tende a buscar os alimentos mais calóricos, como você disse, né? Que são aqueles ricos em gordura, em carboidratos, né? Açúcares simples. E Exatamente. esse comportamento, ele é fisiológico, então ele faz parte desse processo de dormir mal? Faz. Ele é tanto fisiológico quanto comportamental. E eu gosto muito disso porque o nosso comportamento diz muito também sobre a nossa alimentação, né? E, inclusive na ansiedade. Então, é uma combinação dos dois. Eu falo o seguinte, que fisiológico porque na privação, né, do alimento e tanto do sono, a gente tem alteração, por exemplo, do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se eu durmo mal, me alimento mal, eu vou liberar mais hormônio do estresse, mais ansiedade eu vou ter. Isso passa a ser fisiológico. E quando eu falo de comportamental, é o seguinte: eu perco o meu controle. Por quê? Porque eu sigo uma alimentação equilibrada, eu dormi mal, minha ansiedade aumenta. E aí, quando eu perco o meu controle, passa a ser comportamental. Então, eu falo que são os dois mesmo. A gente não pode pensar só em um. A gente consegue atuar nos dois aí, tanto fisiológico quanto comportamental. Maravilha, Bela. E aí, que tipo de alimentação pode melhorar o sono? Tem algum alimento específico que você costuma recomendar? Eu costumo recomendar, Débora, três alimentos específicos. São os alimentos, mas três nutrientes específicos: triptofano, magnésio e vitaminas do complexo B, principalmente B6, porque são nutrientes que ajudam no sono. Então, por exemplo, um leite morno antes de dormir, uma banana, aveia, são alimentos fontes de triptofano. Então, ajuda a gente a liberação de serotonina e aí tem aquela sensação do bem-estar. O magnésio é um nutriente que nos ajuda também no sono. Então, onde a gente encontra magnésio? Castanhas, né? Grão de bico. Então, outra fonte aí para a gente melhorar o nosso sono. E as vitaminas do complexo B, que ajuda também nessa liberação do sono. Ah, mas eu não gosto desses alimentos, eu preciso de suplementar? Acho que válido aqui a gente falar que essas suplementações são legais, mas sempre individualizada, nos procurando, para que a gente possa ver se há necessidade mesmo, né? Porque a nossa alimentação é tão rica, e aí a gente pode incluir esses alimentos aí antes de dormir para melhorar esse sono.
eu acho importante só esclarecer que não adianta também a pessoa ficar, né, passa o dia inteiro tendo hábitos de vida inadequados. Então, é sedentária, não faz exercício físico, né? Ter uma alimentação ruim, e aí chega à noite e fala assim, vou seguir essas dicas da Bela, né? Não adianta, se a gente não tiver um estilo de vida adequado, não adianta falar, olha, vou consumir agora o meu suplemento de magnésio para induzir o sono. De jeito nenhum. Só isso não vai ser suficiente. A pessoa tem que entender que tem que ter uma boa qualidade de vida, né? Exato. Estilo O estilo de vida, e a gente precisa de preocupar com a alimentação desde a hora que a gente acorda, né? Então, assim, o que vai influenciar no meu sono e na minha ansiedade tá desde lá do meu café da manhã. Então, não é só o que eu vou tomar antes de dormir. Isso tem que ser muito claro, né? Porque se eu privo o meu corpo de alimentação, vai atrapalhar no meu sono e vai aumentar a minha ansiedade. E a gente priva o nosso corpo da alimentação durante o dia todo. Eu me alimento ruim no café da manhã, no almoço mais ou menos, chega no período da tarde, eu não estou com aquela fome maluca, que é o que a gente escuta, né? Nós chega no período da tarde, eu vou comendo até as paredes, reboco de parede. Não é por aí. É porque você se alimentou mal desde o café da manhã. Então, isso é muito importante a gente explicar, como você citou, porque se eu não penso na minha alimentação como um todo, não adianta eu utilizar o magnésio à noite para dormir, né? Então, isso é muito importante. E mais importante, Débora, só para a gente pegar, não adianta eu fazer bonitinho durante a semana e final de semana chutar o balde. Excelente, né? excelente. Eu falo que é como se eu brinco muito com os meus pacientes e quem eu atendo, pensa num armário. Meu armário durante a semana tá lindo. Eu vou sair à noite, no sábado eu desfaço aquele armário todo para escolher uma roupa. Segunda-feira, como compensa? Fico mais cansada, cheia de sono. Por quê? Porque eu tive uma alimentação desequilibrada, né? Toda bagunçada no final de semana. E aí eu já começo a minha semana mal. Cheia de ansiedade, porque eu não dei conta de elaborar o que eu vou fazer na semana, durante a próxima semana, né? Então, isso é muito importante, a gente cuidar da alimentação de segunda a segunda. Essa analogia foi ótima, Não na é? verdade, Adoro. Fica bem claro. E, Bela, você falou, ok, dos alimentos e dos nutrientes que a gente deve consumir para melhorar o sono e, consequentemente, a ansiedade, enfim. Uhum. Mas tem aqueles que a gente não deve consumir, especialmente à noite, porque, ok, né? Também tem os alimentos durante o dia que vão influenciar negativamente. Uhum. Mas tem aqueles que à noite, especificamente, também não são legais, né? Cafeína, chá preto, são alimentos energéticos, são alimentos que a gente precisa de tomar cuidado, tá? Existem aquelas pessoas que falam assim, eu tomo café e não me dá nada. Bom, a cafeína, pode ser que você não tenha nada naquele momento, realmente. Mas a cafeína, ela atua no sistema nervoso central e ela está atuando ali em torno de 6 a 8 horas. E aí você não tem nada, mas aquele sono mais profundo vai atrapalhar. Então, não atrapalha você pegar no sono, mas um sono mais profundo de descanso, a cafeína atrapalha. Outro que eu acho importante a gente falar, Débora, que momentaneamente dá sono, é o álcool. Bebida alcoólica, quem bebe demais, momentaneamente dá sono, né? Ai, que soninho gostoso da bebida alcoólica, mas cuidado. Também o álcool prejudica naquele período mais profundo do sono, que é o período onde a gente tem o maior controle a maior forma da gente relaxar, o maior relaxamento naquele período profundo do sono, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque são alimentos, a cafeína e o álcool são substâncias que vão atrapalhar nesse sono profundo. E aí, irritabilidade no dia seguinte, porque eu não consegui descansar o suficiente. Mas eu dormi, mas não descansou. Então, são esses daí eu peço mesmo para evitar. E aí vai descontar na alimentação, né? Desconta. Eu tô cansada, preciso de energia. Pego lá um docinho, um fast food, coisas que me dão momentaneamente alimento, que me dão energia mais rápido, né? A cafeína, só falando, até 4 horas da tarde eu libero. Eu falo assim, pode tomar até umas 4. Mas depois das 4, vamos aí num chá calmante, numa camomila, numa erva doce, quem tem aquela necessidade de beber alguma coisa, né? Ou até mesmo a água, que por si só já é o suficiente. Excelente. Bela, e nós temos também algumas práticas alimentares que podem influenciar negativamente no controle da ansiedade
né, do sono. Uhum. Por exemplo, essas dietas muito restritivas, como o jejum intermitente, ou então uma restrição calórica muito eh, severa, isso poderia impactar no sono e nessa fome, né, na ansiedade? Totalmente, Débora. A privação alimentar, né, ela gera essa alteração, né, dos nossos hormônios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com práticas restritivas de dieta e o jejum intermitente. Não é para todo mundo, né? O jejum é legal, desde que você saiba fazê-lo. Porque não adianta nada, eu estou em jejum e aí, de repente, eu vou comer na minha refeição para quebrar esse jejum alimentos ricos em açúcares, gorduras. Isso tudo vai fazer o quê? Com que eu tenha mais ansiedade. As dietas restritivas, elas diminuem a quantidade de alimento que você precisa, de caloria naquele dia que você precisa. Então, isso faz com que você tenha essa privação, né? E atrapalha no sono, aumenta a ansiedade. Açúcares deixam a pessoa muito irritada. São os carboidratos simples que a gente chama, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos. Excelente. Para a gente fechar o nosso episódio, Bela, aquela parte mais importante. Quais estratégias você poderia deixar aqui para os nossos ouvintes e os telespectadores em relação a alimentos que poderiam melhorar a qualidade do sono, diminuir a ansiedade? Não só alimento, mas às vezes alguma prática que você recomenda também. Olha, eu costumo falar que, além do alimento, a gente precisa de ter o autocuidado, né? Cuidado com o sono. Então, assim, dormir sempre no mesmo horário, tentar dormir e acordar no mesmo horário, né? Mesmo que seja final de semana, a gente tem que ter essa prática de descanso, né? Não privar de sono, tá? Evitar o consumo de açúcares, alimentos gordurosos, que faz com que eu vou ter mais irritabilidade, atrapalha no meu sono. Procurar ter uma alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada, ela é tudo na nossa vida, onde incluo frutas, verduras, legumes, alimentos ricos em magnésio, triptofano, que eu já falei acima. São situações que a gente pode buscar para que a gente possa melhorar, né? Prática de atividade física. Eu acho que a atividade física, ela não está sozinha, né? Ela está junto com a alimentação equilibrada. A pessoa vai ter uma melhora do sono, vai ter uma melhora da ansiedade mesmo, né? Então, é o básico. Fazendo o básico bem feito, Débora, a gente consegue ter uma qualidade de vida legal e que a gente precisa no nosso dia a dia. Excelente, porque às vezes as pessoas elas vão pelo caminho mais difícil, parece, né? É. Aí a gente fala assim na nutrição que o básico funciona e realmente Uhum. funciona. As pessoas têm que acreditar que realmente funciona, senão elas vão buscar suplementos, medicamentos que às vezes podem te ajudar, mas eles não resolvem a base do problema, né? Que é um estilo Exato. de vida inadequado. Exato. E é o que a gente mais vê por aí, né? Exato. Gente, mas eu tô muito cansada. Parece que a semana ainda é segunda e parece que já passou a semana inteira, mas eu tô muito cansada. E é isso, não faz o básico, que é o que a Isso. gente precisa, Maravilha. né? Queria te agradecer muito. Eu que te Foi agradeço. maravilhoso o nosso episódio, assim como o outro. Quem não ouviu, busca aí, tá, gente? Um episódio que eu gravei com a Bela. E você gostaria de deixar algum contato para o pessoal? Então, vou deixar o meu Instagram, belaribas.nutri, para quem precisar, estou à disposição. E quero te Muito agradecer obrigada. Eu também que pela agradeço. oportunidade. Eu que agradeço. Foi riquíssimo. Tenho certeza que foi um aprendizado maravilhoso para todo mundo. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Se você quiser deixar alguma sugestão, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueçam, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.